As risadas cortaram o salão como lâminas. Pratos tilintando, olhares de desprezo. E ela ali, tremendo, segurando a bandeja. Garçonete sem graça! Alguém gritou, fazendo o vinho espirrar sobre o uniforme branco. Ela ficou imóvel. A vergonha queimava sua pele como ferro em brasa. Cada segundo, uma eternidade. Até que o som de uma cadeira arrastando ecoou no silêncio. Pesado, decidido. Um homem se levantou. O olhar dele varreu a sala, frio, cortante. E naquele momento, todos souberam. Ela não estava mais sozinha. Curta se você já quis que alguém se levantasse. Por você, comente, você já sentiu que alguém enxergou seu valor antes mesmo de você? O relógio marcava exatamente 20h47, quando Isabela ajeitou nervosamente o colarinho do uniforme branco engomado. O restaurante Leblanc fervilhava naquela noite especial, repleto de membros da alta sociedade que celebravam o aniversário de Valentina Rothschild, a socialite mais influente da cidade. Cristais tiniam, perfumes caros se misturavam no ar, e risadas artificiais ecoavam pelo salão dourado. Isabela respirou fundo, tentando conter o tremor nas mãos enquanto equilibrava a bandeja de prata com taças de champanhe. Aos 18 anos, aquele era seu primeiro evento de grande porte desde que começara a trabalhar como garçonete há 3 meses. O salário ali não era extraordinário, mas as gorjetas costumavam ser generosas, dinheiro que ela guardava religiosamente para realizar seu sonho de cursar medicina. Mantenha a postura, sorria discretamente e seja invisível. Repetia mentalmente as instruções do maître, enquanto se aproximava de uma mesa particularmente barulhenta. O vestido vermelho de Valentina reluzia sob os lustres de cristal, seu pescoço adornado por um colar de diamantes que provavelmente custava mais que 5 anos do salário de Isabela. Com licença, senhoras e senhores, murmurou educadamente, começando a servir as taças. O perfume doce e enjoativo de uma das convidadas fez seu estômago revirar, mas manteve a compostura. Estava quase terminando quando sentiu um puxão brusco em seu avental. Ei, garçonete! A voz estridente de Valentina cortou o ar. Você é nova aqui, não é? Nunca vi esse rostinho tão comum. Isabela sentiu o rosto queimar, mas forçou um sorriso profissional. Sim, senhora. Há 3 meses. 3 meses? Valentina riu, um som artificial que logo foi acompanhado pelos outros da mesa. E já te colocaram para servir minha festa? Já que deve estar ficando senil, ou talvez... Ela se inclinou, estudando Isabela com olhos predatórios. Talvez você tenha oferecido algo mais que serviços de mesa para conseguir esse cargo? O comentário maldoso provocou risos abafados ao redor. Isabela sentiu o coração acelerar, suas mãos começando a tremer visivelmente. Não, senhora. Eu apenas... Apenas o quê, querida? Valentina ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Não me diga que é uma dessas menininhas virtuosas que ainda acreditam em contos de fadas? Quantos anos você tem, afinal? De 18. Isabela gaguejou, desejando desesperadamente poder desaparecer. 18? A gargalhada de Valentina ecoou pelo salão, atraindo ainda mais atenção. E ainda é virgem, aposto, no século XXI. Isso é simplesmente hilário. O rubor no rosto de Isabela confirmou a suposição, provocando uma nova onda de risos. Suas mãos tremiam tanto que as taças na bandeja começaram a tilintar perigosamente. Olhem só, ela está tremendo! Uma mulher com um vestido dourado apontou rindo. Parece um cordeirinho assustado. Cuidado com a bandeja, virgenzinha. Outro convidado provocou. Seria uma pena manchar esse uniforme tão... imaculado. Como se suas palavras fossem uma profecia, Isabela sentiu seu cotovelo ser empurrado, acidentalmente, por alguém. A bandeja inclinou, e antes que pudesse recuperar o equilíbrio, uma cascata de champanhe dourado encharcou seu uniforme branco. O líquido gelado penetrou o tecido, mas não era nada comparado ao frio que congelava seu coração. As risadas explodiam agora como fogos de artifício cruéis, cada uma mais cortante que a anterior.
Isabela ficou paralisada, a bandeja agora vazia, tremendo em suas mãos, enquanto lágrimas ameaçavam transbordar de seus olhos. Ops! Valentina fingiu preocupação, seus olhos brilhando com malícia. Que desastrada você é. Acho que agora seu uniforme combina melhor com sua inexperiência. Isabela queria correr, queria gritar, queria defender-se, mas seus pés pareciam grudados no chão de mármore polido. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. Cada risada ecoava em seus ouvidos como um martelo golpeando sua dignidade. Foi então que algo mudou no ar do salão. O som de uma cadeira sendo arrastada para trás cortou as risadas como uma lâmina afiada. O ruído pesado e decidido fez o silêncio cair sobre o ambiente como uma cortina de veludo. Passos firmes ecoaram, no piso de mármore. Isabela não ousava erguer os olhos, mas percebeu que todos os presentes haviam emudecido. O ar pareceu ficar mais denso, carregado de uma energia diferente. Era como se o próprio tempo tivesse congelado. Acredito que isso seja seu. A voz grave e aveludada veio acompanhada de um lenço de seda negro que surgiu em seu campo de visão. Involuntariamente, Isabela ergueu o olhar e encontrou os olhos mais intensos que já havia visto. Eram de um verde profundo, quase hipnótico, pertencentes a um homem que emanava uma aura de poder natural, não o poder ostensivo de Valentina, mas algo muito mais fundamental e verdadeiro. Ele estava impecavelmente vestido em um terno negro, feito sob medida, seus cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas conferindo-lhe um ar de distinção que fez o coração de Isabela saltar uma batida. Mas não era sua aparência que a deixou sem fôlego. Era a maneira como ele a olhava, como se realmente a visse. Obrigada, ela sussurrou, pegando o lenço com dedos trêmulos. O homem então se virou para a mesa, seu olhar varrendo, os presentes com uma intensidade que fez vários deles se remexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Quando falou novamente, sua voz era baixa, mas carregava um peso que fez cada palavra ressoar como um sino. Sabe, Valentina, ele começou, e Isabela notou como a socialite empalideceu ligeiramente. Sempre acreditei que a verdadeira classe não se mede pelo preço do champanhe que se bebe, mas pela maneira como tratamos aqueles que nos servem. O silêncio que seguiu suas palavras foi ensurdecedor. Valentina abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, antes de conseguir balbuciar. Leonardo, eu não... Não é necessário explicar. Ele a cortou suavemente, mas com firmeza. Apenas reflita sobre o fato de que, neste momento, a única pessoa nesta mesa que demonstrou verdadeira nobreza foi justamente aquela que vocês tentaram humilhar. Sem esperar resposta, ele se voltou para Isabela. Permita-me acompanhá-la até a cozinha. Acredito que você mereça alguns minutos para se recompor. Ainda atordoada, Isabela apenas assentiu, seguindo-o enquanto ele abria caminho pelo salão. Podia sentir os olhares às suas costas, mas pela primeira vez naquela noite, não eram olhares de escárnio, eram de espanto e talvez um toque de vergonha. Na segurança relativa do corredor que levava à cozinha, Isabela finalmente encontrou sua voz. O senhor não precisava... Leonardo. Ele a interrompeu gentilmente. Apenas Leonardo. E sim, eu precisava. Às vezes, senhorita... Isabela. Ela completou suavemente. Isabela. Ele repetiu. E algo na maneira como pronunciou seu nome fez seu coração acelerar. Às vezes, Isabela, o silêncio diante da crueldade nos torna cúmplices dela. Ele parou próximo à porta da cozinha, seus olhos verdes estudando-a com uma intensidade que fazia seu rosto queimar, mas por um motivo completamente diferente do de minutos atrás. Não deixe que eles diminuam sua luz, ele disse finalmente. A verdadeira pureza não está apenas no corpo, mas na alma. E almas como a sua são raras neste mundo de máscaras e aparências. Com essas palavras, ele se virou para partir, mas parou por um momento. E Isabela? Fique com o lenço. Considere-o um lembrete de que, às vezes,
Os anjos aparecem nos momentos mais inesperados. Ela ficou ali, segurando o lenço de seda contra o peito, vendo-o desaparecer no corredor. Seu uniforme ainda estava úmido de champanhe, mas ela mal notava. Tudo o que conseguia sentir era o calor que suas palavras haviam acendido em seu coração e o perfume suave que emanava do lenço, uma mistura de sândalo e algo mais, algo unicamente dele. Naquela noite, deitada em sua cama simples no pequeno apartamento que dividia com a mãe, Isabela reviveu cada momento incontáveis vezes. A humilhação ainda doía, mas agora era ofuscada pela memória daqueles olhos verdes que haviam enxergado além de seu uniforme manchado, além de sua inexperiência, além de suas inseguranças. Ela adormeceu segurando o lenço negro, sem saber que aquela noite não era um final, mas um começo que mudaria sua vida para sempre. Uma semana se passou desde o incidente no LeBlanc, mas Isabela ainda sentia o fantasma do champanhe gelado em sua pele toda vez que vestia o uniforme. As risadas cruéis haviam se transformado em sussurros curiosos. Os funcionários do restaurante não falavam de outra coisa além da noite em que Leonardo Santoro, o enigmático bilionário, havia defendido a garçonete novata. Dizem que ele nunca se envolve em eventos sociais, cochichou Marina, uma das garçonetes mais antigas, enquanto ajudava Isabela a organizar as taças. Aparece, fica no máximo meia hora e some. Naquela noite, foi a primeira vez que alguém o viu tomar partido em qualquer situação. Isabela fingiu indiferença, mas seu coração disparou ao lembrar dos olhos verdes que haviam perfurado sua alma. O lenço negro permanecia guardado em sua gaveta como uma relíquia preciosa, seu perfume de sândalo ainda persistente, lembrando-a que nem tudo havia sido um sonho. Senhorita Isabela? A voz do maître Jacques a arrancou de seus pensamentos. Mesa 7. Seu estômago gelou. A mesa 7 era conhecida como a mesa do poder, reservada apenas para os clientes mais importantes do restaurante. Com as mãos tremendo levemente, ela se aproximou, mantendo os olhos baixos enquanto recitava o menu do dia. Acho que podemos pular essa parte. A voz grave e aveludada fez seu coração parar. Lentamente, ela ergueu os olhos e encontrou o mesmo olhar verde que habitava seus pensamentos há uma semana. Leonardo Santoro estava sentado sozinho, seu terno azul marinho impecável contrastando com a camisa branca imaculada. Um pequeno sorriso brincava em seus lábios. "Se Sr. Santoro", ela gaguejou, sentindo o rosto queimar. "Leonardo", ele corrigiu suavemente. Ainda não aprendi a responder por senhor. Havia um toque de diversão em sua voz que fez algo dentro dela derreter. "Como você está, Isabela?" A maneira como ele pronunciou seu nome, como se saboreasse cada sílaba, enviou arrepios por sua espinha. "Eu estou bem. Obrigada pelo que fez naquela noite." "Não me agradeça por fazer o que qualquer pessoa decente faria", ele respondeu, seu olhar se tornando mais intenso. "Na verdade, eu queria me desculpar." Isabela piscou confusa. Se desculpar? Por não ter intervindo antes, por ter permitido que aquela situação chegasse àquele ponto. Ele fez uma pausa, seus dedos tamborilando suavemente na toalha branca da mesa. "Você não merecia passar por aquilo." A sinceridade em sua voz fez seus olhos arderem. "O senhor, você não tinha obrigação nenhuma. Às vezes," ele a interrompeu gentilmente, "não é questão de obrigação, mas de humanidade." Seus olhos verdes a estudaram por um momento antes de continuar. "Você janta comigo?" A pergunta a pegou, completamente desprevenida. Eu estou trabalhando." Ela balbuciou, olhando nervosamente ao redor. Leonardo sorriu, um sorriso que transformou completamente seu rosto sério. "Já conversei com Jacques. Seu turno termina em..." Ele consultou discretamente o relógio de pulso. "Exatos 3 minutos." Como se para confirmar suas palavras, Jacques apareceu silenciosamente ao lado dela. "Senhorita Isabela, pode se trocar. Clara assumirá suas mesas." 20 minutos depois, ainda sem acreditar no que estava acontecendo,
Isabela voltou ao salão usando o único vestido que tinha guardado no armário dos funcionários. Um modelo simples azul claro que sua mãe havia costurado para ela. Sentiu-se terrivelmente inadequada ao se aproximar da mesa 7, onde Leonardo a esperava. Mas quando ele se levantou para puxar sua cadeira, seu olhar não demonstrou nada além de genuína admiração. "Você está linda", ele disse simplesmente, e algo em sua voz fez ela acreditar que ele realmente pensava isso. O jantar transcorreu como um sonho. Leonardo tinha o dom de fazê-la se sentir à vontade, conduzindo a conversa com uma naturalidade que logo dissipou seu nervosismo inicial. Ele a ouviu falar sobre seus sonhos de cursar medicina, sobre como cuidava da mãe doente, sobre as pequenas alegrias e lutas de sua vida simples. "Por que medicina?", ele perguntou em determinado momento, seus olhos verdes brilhando com genuíno interesse. Isabela hesitou, brincando com o guardanapo. "Quando eu tinha 12 anos, minha mãe teve um problema cardíaco sério. Não tínhamos dinheiro para tratamento particular e o sistema público... Bem, o senhor sabe como é." Ela respirou fundo. "Havia essa médica, doutora Helena. Ela não apenas tratou minha mãe, mas nos tratou como pessoas, não como números. Foi a primeira vez que me senti... vista." A última palavra saiu quase num sussurro, e algo passou pelos olhos de Leonardo. "Uma sombra de reconhecimento, talvez, como naquela noite", ele disse suavemente. "Como naquela noite", ela concordou, sentindo o rosto queimar. O silêncio que seguiu foi carregado de eletricidade. Leonardo a observava com uma intensidade que fazia seu coração bater descompassado, como se estivesse vendo através de sua alma. "Isabela", ele começou, sua voz mais grave que o normal. "Eu tenho uma proposta para você." Ela sentiu o estômago gelar. Já havia ouvido histórias sobre homens ricos que ofereciam propostas a garotas como ela. Seu rosto deve ter demonstrado seu medo, porque Leonardo imediatamente ergueu as mãos em um gesto apaziguador. "Não é nada do que você está pensando", ele garantiu, um toque de tristeza em sua voz por ela ter presumido o pior. "Estou procurando uma assistente pessoal. O trabalho pagaria o suficiente para você fazer faculdade de medicina e ainda ajudar sua mãe." Isabela piscou, atordoada. "Mas por quê?" "Quer dizer, eu não tenho experiência, não tenho formação. Você tem algo muito mais valioso." Ele a interrompeu suavemente. "Integridade, dignidade e uma luz." Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Uma luz que nem mesmo aquelas pessoas cruéis conseguiram apagar. Lágrimas ameaçaram transbordar de seus olhos. "Eu não sei o que dizer." "Diga que vai pensar no assunto." Ele sorriu, tirando um cartão do bolso do paletó e deslizando-o pela mesa. "Tome seu tempo, a decisão é sua." O cartão era simples, elegante, com apenas um nome e um número de telefone gravados em letras douradas. Isabela o pegou com dedos trêmulos, sentindo o papel texturizado sob seus dedos. E se eu não for boa o suficiente?" Ela sussurrou sua maior insegurança. Leonardo se inclinou para a frente, seus olhos verdes fixos nos dela, com uma intensidade que fez seu coração parar. "Isabela", ele disse, sua voz baixa e intensa. "Você é mais do que suficiente. O mundo tentará convencê-la do contrário, mas não deixe que roubem sua verdade." Naquele momento, olhando nos olhos dele, Isabela sentiu algo despertar em seu peito. Uma coragem que não sabia que possuía. Uma força que havia permanecido adormecida por tanto tempo. O resto da noite passou como um sonho febril. Leonardo insistiu em chamar um motorista para levá-la para casa, e quando ela protestou, ele simplesmente disse: "Permita-me ter certeza de que você chegará segura." Antes de entrar no carro, ela se virou para agradecê-lo mais uma vez, mas as palavras morreram em sua garganta quando seus olhares se encontraram. Havia algo no modo como ele a olhava, uma mistura de admiração, proteção e algo mais, algo que fez seu coração disparar e suas mãos tremerem. "Boa noite, Isabela."
ele disse suavemente, e havia uma promessa velada em suas palavras. Boa noite, Leonardo, ela respondeu, saboreando pela primeira vez o nome dele em seus lábios. Durante todo o caminho para casa, Isabela segurou o cartão contra o peito, sentindo seu coração bater no mesmo ritmo das luzes da cidade que passavam pela janela do carro. O motorista, discreto e profissional, manteve-se em silêncio, permitindo que ela se perdesse em seus pensamentos. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe dormindo no sofá, um cobertor fino sobre os ombros. Com cuidado para não acordá-la, Isabela guardou o cartão em sua caixinha de tesouros, junto com o lenço negro que ainda carregava o perfume dele. Deitada em sua cama, olhando para o teto descascado, ela permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Não lágrimas de tristeza ou humilhação como as da semana anterior, mas lágrimas de esperança, de possibilidades, de sonhos que de repente não pareciam mais tão impossíveis. Uma luz, ela sussurrou para si mesma, lembrando das palavras dele. Ele viu uma luz em mim. E pela primeira vez em muito tempo, Isabela também começou a ver essa luz. A mansão Santoro erguia-se imponente contra o céu da manhã, suas linhas clássicas e jardins impecáveis, fazendo Isabela sentir-se ainda menor em seu vestido simples. 3 dias haviam se passado desde o jantar com Leonardo, e após uma longa conversa com sua mãe, ela finalmente criara coragem para ligar para o número no cartão dourado. A voz dele ao telefone havia sido suave, profissional, mas ela juraria ter detectado um toque de satisfação quando aceitou seu convite para uma entrevista formal. Agora, parada diante dos portões de ferro forjado, Isabela lutava para controlar o tremor em suas mãos. Senhorita Isabela? Uma mulher elegante de meia-idade aproximou-se pelo caminho de pedras. Sou Regina, a governanta. Por favor, me acompanhe. O interior da mansão era um estudo em elegância discreta. Nada da ostentação vulgar que Isabela esperava encontrar. Arte contemporânea misturava-se harmoniosamente com peças antigas, e a luz natural fluía através de imensos janelões, criando uma atmosfera acolhedora apesar da grandiosidade do espaço. Regina a conduziu através de corredores silenciosos até uma biblioteca que fez seu coração parar. Paredes inteiras cobertas de livros se erguiam até o teto alto, e uma escada circular de madeira escura permitia acesso aos níveis superiores. No centro do ambiente, Leonardo estava de pé junto a uma das janelas, observando o jardim. Senhor, Regina anunciou suavemente. A senhorita Isabela chegou. Ele se virou, e Isabela sentiu o ar fugir de seus pulmões. Vestindo calças escuras e um suéter cinza que realçava seus olhos verdes, Leonardo parecia ainda mais impressionante que em seus ternos formais. Havia algo quase vulnerável em sua aparência mais casual. Obrigado, Regina, ele disse, sem desviar os olhos de Isabela. Pode nos trazer café, por favor? Quando ficaram sozinhos, um silêncio carregado de expectativa preencheu o ambiente. Leonardo gesticulou para que ela se sentasse em uma das poltronas de couro, tomando assento na que ficava de frente para ela. Você parece nervosa, ele observou, gentilmente. É tão óbvio assim? Ela tentou sorrir, torcendo os dedos no colo. Só para quem está prestando atenção, ele respondeu, inclinando-se ligeiramente para a frente. Isabela, isto não é um teste. É apenas uma conversa. Algo na maneira como ele disse seu nome, como sempre, saboreando cada sílaba, fez seu coração saltar uma batida. É que tudo isso parece irreal, ela confessou. Como um conto de fadas. Uma sombra passou pelos olhos dele. Nem todos os contos de fadas são o que parecem, ele disse suavemente. Às vezes, até mesmo o príncipe precisa ser salvo. Antes que ela pudesse processar o significado daquelas palavras enigmáticas, Regina retornou com uma bandeja de café. O aroma rico preencheu o ambiente enquanto a governanta servia xícaras com movimentos precisos e silenciosos. Então, Leonardo começou quando ficaram novamente sozinhos. Você pensou sobre minha proposta? Isabela tomou um gole de café para ganhar tempo, surpresa com o sabor complexo e perfeitamente equilibrado.
Pensei muito, ela admitiu. Mas ainda tenho dúvidas, preocupações. Exponha-as, ele incentivou. Todas elas. Ela respirou fundo. Por que eu? O senhor... Você poderia contratar qualquer pessoa com experiência, qualificações. E já fiz isso antes. Ele a interrompeu suavemente. Contratei pessoas com currículos impecáveis e referências impressionantes. Sabe o que descobri? Ele fez uma pausa, seus olhos verdes intensos fixos nela. Que diplomas não compram integridade. Que experiência não garante lealdade. Isabela sentiu o rosto queimar sob seu olhar. Mas como pode ter certeza de que eu, por causa daquela noite, ele completou. Não apenas pelo modo como você enfrentou a humilhação com dignidade, mas pelo que vi em seus olhos depois. Não havia ódio, não havia desejo de vingança. Apenas luz. O silêncio que seguiu suas palavras foi quase palpável. Isabela podia ouvir seu próprio coração batendo descompassado no peito. O trabalho não será fácil, Leonardo continuou, sua voz assumindo um tom mais prático. Precisará aprender rapidamente, adaptar-se a situações complexas, lidar com pessoas nem sempre agradáveis. Mas o salário será mais que suficiente para sua faculdade e terá flexibilidade de horários para estudar. E quais seriam exatamente minhas funções? Um pequeno sorriso curvou os lábios dele. Basicamente, você será meus olhos e ouvidos quando eu não puder estar presente. Gerenciará minha agenda, participará de reuniões importantes, tomará notas, fará relatórios. Mas, principalmente, ele fez uma pausa significativa. Precisará ser alguém em quem eu possa confiar completamente. A intensidade de seu olhar fez algo estremecer dentro dela. É muita responsabilidade, ela sussurrou. É. Ele concordou simplesmente. Mas algo me diz que você está mais que preparada para isso. Naquele momento, um raio de sol atravessou os janelões, banhando a biblioteca em luz dourada. O efeito nos olhos verdes de Leonardo era hipnótico. Fragmentos de âmbar dançando, no verde profundo. Há mais uma coisa, ele disse, levantando-se subitamente. Venha comigo. Ele a conduziu através de um corredor lateral até uma porta dupla de madeira escura. Quando a abriu, Isabela sentiu o ar fugir de seus pulmões pela segunda vez naquele dia. Era um quarto. Não. Um pequeno apartamento completo, decorado em tons suaves de azul e creme. Uma cama king-size dominava o espaço, flanqueada por janelas que ofereciam uma vista deslumbrante dos jardins. Uma área de estar aconchegante ocupava um canto, e duas portas laterais revelavam um closet e um banheiro privativo. Este seria seu quarto, Leonardo disse suavemente. Parte do trabalho exigirá que você esteja disponível em horários não convencionais. Seria mais prático se morasse aqui. Isabela girou lentamente, absorvendo cada detalhe do ambiente luxuoso. É lindo, ela conseguiu dizer. Mas minha mãe... Já pensei nisso. Ele a interrompeu gentilmente. Há uma casa de hóspedes, nos fundos da propriedade, completamente imobiliada e adaptada para alguém com necessidades especiais. Sua mãe seria mais que bem-vinda para morar lá. Lágrimas começaram a embaçar sua visão. Era demais. Toda aquela generosidade, toda aquela consideração. Por quê? Ela sussurrou. Por que está fazendo tudo isso? Leonardo deu um passo em sua direção e, subitamente, o ar entre eles pareceu carregar-se de eletricidade. Por quê? Ele disse, sua voz baixa e intensa. Às vezes encontramos luz nos lugares mais inesperados, e quando encontramos, seria loucura deixá-la escapar. O duplo sentido de suas palavras pairou no ar entre eles. Isabela podia sentir o calor emanando de seu corpo, o perfume de sândalo que já conhecia tão bem envolvendo-a como uma carícia, invisível. Ela começou, mas sua voz falhou quando seus olhares se encontraram. Por um momento, o mundo pareceu congelar. Leonardo estava próximo,
perigosamente próximo. E algo em seus olhos fez o coração dela disparar. Havia desejo. Ali, sim, mas também algo mais profundo, mais assustador. Vulnerabilidade. Não precisa decidir agora, ele disse finalmente, dando um passo para trás e quebrando o momento de tensão. Tome seu tempo, converse com sua mãe. Isabela assentiu, ainda atordoada pela intensidade do momento que haviam compartilhado. Obrigada, ela conseguiu dizer. Por tudo. Ele a acompanhou de volta à biblioteca em silêncio, um silêncio carregado de palavras não ditas e possibilidades não exploradas. Quando Regina apareceu para conduzi-la à saída, Isabela sentiu o toque suave da mão dele em seu braço. Isabela, ele chamou, sua voz rouca. Independente de sua decisão, obrigado por me fazer acreditar que ainda existem pessoas como você no mundo. O caminho de volta para casa foi um borrão de emoções e pensamentos conflitantes. O motorista que Leonardo insistira em chamar manteve-se discretamente silencioso, enquanto ela observava a cidade passar pela janela, seu coração batendo no ritmo das possibilidades que se abriam à sua frente. Em casa, encontrou sua mãe tricotando na sala modesta, o rosto sereno iluminado pela luz da tarde. Ao vê-la, Dona Clara imediatamente percebeu que algo havia mudado. E então, minha filha? Isabela desabou no sofá gasto, as lágrimas finalmente correndo livres por seu rosto. Mãe, ele ofereceu muito mais que um emprego. Ele ofereceu uma chance de recomeçar. Para nós duas. Enquanto relatava os detalhes da entrevista, Isabela observou o rosto de sua mãe passar por várias emoções. Surpresa, preocupação, esperança. Quando terminou, um silêncio pensativo preencheu a pequena. Sala, você confia nele? Dona Clara perguntou finalmente. Isabela fechou os olhos, lembrando do olhar vulnerável de Leonardo, da maneira como ele falava sobre luz e escuridão, da gentileza em seus gestos mais simples. Sim, ela respondeu suavemente. Não sei explicar. Por quê? Mas confio. Sua mãe sorriu, aquele sorriso sábio que sempre parecera enxergar além das aparências. Às vezes, minha filha, o coração sabe coisas que a mente ainda não entendeu. Naquela noite, deitada em sua cama simples pela que poderia ser uma das últimas vezes, Isabela tirou o lenço negro de sua caixinha de tesouros. O perfume de sândalo ainda estava lá, mais fraco, mais presente, como uma promessa sussurrada no escuro. Amanhã, ela decidiu. Ligaria para Leonardo e aceitaria sua proposta. Não apenas pelo emprego, não apenas pela oportunidade de estudar medicina, mas por algo mais profundo que ainda não ousava nomear. Porque às vezes, ela pensou antes de adormecer, é preciso coragem para seguir a luz, mesmo quando ela nos leva por caminhos que nunca imaginamos trilhar. A tempestade havia chegado sem aviso, transformando a tarde de primavera em um cenário dramático de relâmpagos e trovões. Isabela observava a chuva castigar as janelas do jardim de inverno, seu coração batendo no mesmo ritmo frenético, das gotas que golpeavam o vidro. 2 semanas haviam se passado desde que ela e sua mãe se mudaram para a propriedade do Santoro. 2 semanas de descobertas, aprendizados e momentos de tensão não resolvida que a deixavam sem fôlego. Leonardo era um mentor paciente, mas sua proximidade constante estava começando a afetar seu equilíbrio de uma maneira que ela nunca havia experimentado antes, como agora. Eles estavam revisando contratos importantes no jardim de inverno quando a tempestade começou. O local era seu favorito na mansão, uma estrutura toda em vidro e ferro forjado, repleta de plantas exóticas e móveis vintage. O aroma das orquídeas se misturava ao perfume da chuva que entrava pelas frestas, criando uma atmosfera quase irreal. Acho que vamos ficar presos aqui por um tempo, Leonardo comentou, sua voz mais rouca que o normal. Ele havia removido o paletó e afrouxado a gravata, os primeiros botões da camisa abertos revelando a pele bronzeada do pescoço. Isabela engoliu em seco, tentando se concentrar nos papéis à sua frente. Podemos continuar com a revisão, ela sugeriu, sua voz tremendo levemente. Um trovão particularmente forte a fez saltar,
os papéis escapando de suas mãos trêmulas e espalhando-se pelo chão. Instantaneamente, ambos se abaixaram para recolhê-los, suas mãos se tocando sobre uma das folhas. O contato, mesmo breve, enviou uma corrente elétrica por todo o seu corpo. Isabela ergueu os olhos e encontrou o olhar de Leonardo fixo nela, suas pupilas dilatadas tornando o verde de seus olhos ainda mais intenso. Isabela, ele murmurou. E havia algo em sua voz que fez todo o seu corpo estremecer. Um novo relâmpago iluminou o ambiente, projetando sombras dramáticas sobre suas feições. A chuva rugia do lado de fora, mas dentro do jardim de inverno, o ar estava carregado de eletricidade de uma natureza completamente diferente. Eu deveria... Ela começou, mas as palavras morreram em sua garganta quando Leonardo ergueu a mão, seus dedos roçando suavemente sua bochecha. Você deveria o quê? Ele perguntou, sua voz um sussurro rouco. Eu não sei, ela admitiu, fechando os olhos ao sentir o toque dele deslizar para seu pescoço. Olhe para mim, ele pediu suavemente. Quando ela obedeceu, a intensidade em seus olhos quase a fez perder o equilíbrio. Leonardo estava próximo, perigosamente próximo, e toda sua presença irradiava um calor que ameaçava consumi-la. Desde aquela primeira noite, ele murmurou, seus dedos agora traçando a linha de sua mandíbula. Você não sai dos meus pensamentos. Tentei lutar contra isso. Tentei manter distância, ser profissional. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo cada detalhe de seu rosto. Mas você torna isso impossível. O coração de Isabela batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Por quê? Ela sussurrou. Porque você é real, ele respondeu, sua voz carregada de emoção. Em um mundo de máscaras e mentiras, você é a única coisa verdadeira que já encontrei. Antes que ela pudesse processar o significado daquelas palavras, Leonardo inclinou-se para frente, sua respiração quente acariciando seus lábios. Diga não, ele murmurou. E eu paro agora mesmo. Como resposta, Isabela ergueu a mão trêmula e a pousou sobre seu peito, sentindo seu coração bater tão descompassado quanto o dela. Foi todo o incentivo que ele precisava. O primeiro toque de seus lábios foi suave, quase reverente. Leonardo a beijava como se ela fosse algo precioso, frágil, algo que ele temia quebrar. Mas quando ela suspirou contra sua boca, algo dentro dele pareceu romper-se. O beijo tornou-se mais profundo, mais urgente. Suas mãos deslizaram para sua cintura, puxando-a para mais perto enquanto sua língua explorava sua boca com uma intensidade que a fez gemer baixinho. Isabela sentiu-se derreter contra ele, suas próprias mãos encontrando caminho até seus cabelos, deliciando-se com sua textura sedosa. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mais tempestade. Não havia mais contratos esquecidos no chão. Não havia mais nada além do calor de seus corpos e da dança hipnótica de suas línguas. Cada toque, cada suspiro, cada batida de coração parecia amplificado 1000 vezes. Quando finalmente se separaram em busca de ar, Isabela estava tremendo. Leonardo encostou sua testa na dela, sua respiração entrecortada misturando-se à sua. Você não faz ideia, ele murmurou, suas mãos acariciando suas costas em movimentos circulares, do efeito que tem sobre mim. Como para provar seu ponto, ele capturou seus lábios novamente, desta vez com uma urgência que beirava o desespero. Isabela sentiu-se ser pressionada contra uma das colunas de ferro do jardim de inverno, o metal frio em suas costas contrastando deliciosamente com o calor do corpo dele contra o seu. Leonardo, ela gemeu quando ele abandonou seus lábios para traçar um caminho de beijos por seu pescoço. Diga de novo, ele murmurou contra sua pele. Meu nome... Diga de novo. Leonardo, ela repetiu, e desta vez soou como uma prece. Ele ergueu a cabeça, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração parar. Eu deveria parar, ele disse, sua voz rouca de desejo. Deveria ser um cavalheiro. E
Isabela o silenciou com um beijo, surpreendendo a ambos com sua ousadia. E se eu não quiser que você seja um cavalheiro? Ela sussurrou contra seus lábios. Um som gutural escapou da garganta dele. Isabela, ele alertou. Não brinque. Com fogo. Não estou brincando, ela respondeu, sua voz tremendo, mas decidida. Eu quero você. Leonardo se afastou ligeiramente, seus olhos estudando seu rosto com intensidade. Você tem certeza? Ele perguntou suavemente. Porque se continuarmos, não sei se conseguirei parar. Como resposta, ela guiou uma de suas mãos até seu coração, deixando-o sentir como batia freneticamente por ele. Tenho certeza, ela sussurrou. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. O que aconteceu em seguida foi um borrão de sensações e emoções. Leonardo a ergueu em seus braços como se ela não pesasse nada, carregando-a através do jardim de inverno até um pequeno sofá vintage escondido entre as plantas. Cada toque, cada beijo era uma descoberta. Suas mãos explorando o território, virgem, seus lábios mapeando cada centímetro de pele exposta. A tempestade rugia do lado de fora, mas dentro do jardim de inverno, o único som era o de suas respirações ofegantes e suspiros de prazer. Leonardo a despia com uma reverência quase religiosa, seus olhos verdes escurecidos de desejo nunca deixando-os dela. Você é linda, ele murmurou, seus dedos traçando padrões invisíveis em sua pele nua. Tão perfeitamente linda. Isabela tremeu sob seu toque, seu corpo respondendo de maneiras que ela nunca imaginara ser possível. Cada carícia era uma revelação, cada beijo uma promessa silenciosa. Quando finalmente se tornaram um, a intensidade da conexão trouxe lágrimas aos seus olhos. Leonardo beijou cada uma delas. Seus movimentos gentis e controlados apesar da paixão que ela podia sentir vibrar em cada músculo de seu corpo. Olhe para mim, ele pediu suavemente. Quero ver seus olhos quando você se entregar pela primeira vez. E ela se entregou. Corpo, alma e coração. O prazer a envolveu em ondas crescentes até que tudo o que ela podia fazer era agarrar-se a ele, como se ele fosse sua única âncora em um mar tempestuoso de sensações. Depois, deitados entrelaçados no sofá, os sons da tempestade agora apenas um murmúrio distante, Leonardo traçava padrões preguiçosos em suas costas nuas, enquanto ela descansava a cabeça em seu peito. Você está bem? Ele perguntou suavemente, preocupação tingindo sua voz. Isabela ergueu a cabeça para olhá-lo. Um sorriso suave em seus lábios. Estou perfeita. Ela respondeu com sinceridade. Ele a puxou para mais perto, seus lábios roçando sua testa em um beijo delicado. Sabe, que isso muda tudo, não é? Eu sei, ela sussurrou, seu coração acelerando levemente. Não posso, não quero fingir que isso foi apenas um momento de fraqueza. Ele continuou, sua voz grave e séria. O que sinto por você é real demais para ignorar. Isabela ergueu-se sobre um cotovelo, estudando seu rosto na luz difusa do jardim de inverno. E o que você sente? Leonardo capturou seu rosto entre suas mãos, seus olhos verdes brilhando com uma emoção que fez seu coração disparar. Algo que nunca pensei que sentiria novamente, ele admitiu. Algo que me assusta e me fascina na mesma medida. Por quê? Porque, ele respondeu, sua voz baixa e intensa. Você tem o poder de me destruir completamente, e mesmo assim não consigo ficar longe. Antes que ela pudesse responder, ele a beijou novamente. Um beijo lento, profundo, cheio de promessas não ditas e sentimentos ainda não completamente compreendidos. Lá fora, a tempestade começava a amainar, mas dentro, do jardim de inverno, uma nova tempestade apenas começava. Os primeiros raios de sol da manhã dançavam através do vidro do jardim de inverno, criando padrões etéreos sobre a pele nua de Isabela. Ela acordou lentamente, seu corpo dolorido de uma maneira nova e estranhamente prazerosa. Por um momento,
permaneceu imóvel, deixando as memórias da noite anterior inundarem sua mente como uma doce torrente. Leonardo não estava mais ao seu lado no sofá vintage, mas seu perfume permanecia impregnado na manta de cachemir que alguém, ele, presumiu, havia colocado sobre seu corpo durante a noite. Ao seu lado, sobre uma pequena mesa, havia uma xícara de café fumegante e um bilhete escrito em sua caligrafia elegante. Tive que sair para uma reunião de emergência. Descanse. Conversamos quando eu voltar. L. Algo gelado se instalou em seu estômago enquanto lia e relia as palavras. Tão formal, tão distante. Nada nas linhas curtas sugeria a intimidade avassaladora que haviam compartilhado apenas algumas horas antes. Com dedos trêmulos, Isabela recolheu suas roupas espalhadas, vestindo-se mecanicamente enquanto sua mente girava em um turbilhão de dúvidas. O que havia feito? Como poderia encará-lo novamente depois de se entregar tão completamente? E se? E se para ele não tivesse significado nada além de um momento de fraqueza? Senhorita Isabela? A voz de Regina soou da porta do jardim de inverno, fazendo-a saltar. O Sr. Santoro pediu que eu verificasse se você precisava de algo. Isabela forçou. Um sorriso, rezando para que o rubor em suas faces não a denunciasse. Estou bem, Regina. Só vim cedo para organizar alguns documentos. O olhar conhecedor da governanta dizia que ela não havia se deixado enganar, mas sua discrição impecável a impediu de fazer qualquer comentário. Seu café da manhã está servido em seu quarto, senhorita. E talvez queira tomar um banho relaxante? Preparei seu banheiro com sais de lavanda. As lágrimas ameaçaram transbordar com aquele gesto de gentileza velada. Obrigada, Regina, ela conseguiu dizer. No caminho até seu quarto, cada passo era uma tortura. As paredes da mansão, antes acolhedoras, agora pareciam sufocantes. Cada obra de arte, cada móvel antigo parecia julgar sua indiscrição, sua ingenuidade em acreditar que poderia pertencer àquele mundo. O banho de lavanda não conseguiu lavar suas preocupações. Enquanto a água morna acariciava sua pele marcada pelos beijos de Leonardo, Isabela deixou as lágrimas finalmente caírem. Como havia sido tola. Uma garçonete virgem seduzida pelo patrão milionário. Não era essa a história mais antiga do mundo? As palavras dele durante a noite, sobre ela ser real, sobre sentimentos profundos demais para ignorar, agora soavam como uma cruel ilusão. Afinal, o que um homem como Leonardo Santoro poderia realmente querer com alguém como ela? Seu reflexo no espelho embaçado parecia uma estranha. Olhos vermelhos, lábios ainda inchados dos beijos, marcas roxas em seu pescoço, que contavam uma história que ela agora desejava poder apagar. O café da manhã permaneceu intocado enquanto ela vagava inquieta pelo quarto, alternando entre momentos de autopiedade e determinação. Não, decidiu finalmente. Não permitiria que isso a destruísse. Se Leonardo quisesse fingir que nada havia acontecido, ela faria o mesmo. Manteria sua dignidade, continuaria seu trabalho e... Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, ela chamou, esperando que fosse Regina. Mas era sua mãe quem apareceu, seu rosto gentil marcado por preocupação. Filha? Regina me disse que você não estava se sentindo bem. Isabela quebrou. Como uma represa estourando, todas as emoções contidas transbordaram de uma vez. Em segundos estava nos braços de sua mãe, soluçando como uma criança. Mãe, eu cometi um erro terrível, ela conseguiu dizer entre lágrimas. Dona Clara a conduziu gentilmente até a cama, sentando-se ao seu lado enquanto acariciava seus cabelos como fazia quando ela era pequena. Não fez perguntas, não exigiu explicações, apenas esperou, seu amor incondicional envolvendo Isabela como um cobertor protetor. Eu me apaixonei, Isabela finalmente confessou, sua voz não mais que um sussurro. Me apaixonei por alguém que nunca poderá ser realmente meu. Leonardo, sua mãe disse suavemente. Não era uma pergunta. Isabela ergueu a cabeça, surpresa. Como? Um sorriso triste curvou os lábios de Dona Clara. Minha filha,
Uma mãe sempre sabe. Está nos seus olhos toda vez que fala dele, no modo como seu rosto se ilumina quando ele entra em um ambiente. Ontem à noite. Isabela começou, mas sua voz falhou. Vocês se entregaram um ao outro. Sua mãe completou gentilmente. As lágrimas recomeçaram a cair. E agora ele. Ele saiu sem dizer nada. Apenas um bilhete frio, formal. Como pude ser tão idiota, mãe? Como pude achar que alguém como ele poderia realmente? Shhh. Dona Clara a interrompeu, segurando seu rosto entre as mãos. Antes de se condenar, antes de condená-lo, responda-me uma coisa. Quando ele te olha, o que você vê em seus olhos? A pergunta a pegou de surpresa. Por um momento, Isabela fechou os olhos, revivendo cada olhar trocado, cada momento compartilhado. Vejo dor. Ela respondeu lentamente. Uma dor antiga, profunda. Mas também vejo luz, como se ele estivesse vendo o sol pela primeira vez depois de muito tempo na escuridão. E quando ele te toca? O rubor tingiu suas faces, mas ela continuou. É como se ele estivesse tocando algo precioso, algo que tem medo de quebrar. Dona Clara sorriu, enxugando as lágrimas do rosto da filha. E você acha que um homem assim que te olha e te toca dessa maneira seria capaz de usar você como um mero passatempo? Mas ele partiu. Homens, sua mãe suspirou. Às vezes fogem não do que não querem, mas do que querem demais. O medo de perder algo precioso pode fazer pessoas poderosas agirem como covardes. Antes que Isabela pudesse responder, uma comoção no corredor chamou sua atenção. Vozes exaltadas, passos apressados. Onde ela está? A voz de Leonardo, rouca e urgente, fez seu coração saltar. Senhor. Regina tentava acalmar. Talvez seja melhor esperar. A porta do quarto se abriu abruptamente. Leonardo estava ali, seu terno normalmente impecável amarrotado, gravata frouxa, cabelos desalinhados como se tivesse passado as mãos por eles repetidamente. Seus olhos verdes, quando encontraram os dela, estavam selvagens de preocupação. Regina me disse que você estava doente, ele disse sem fôlego. Eu deixei 3 reuniões importantes no meio para... Ele parou ao notar Dona Clara, que se levantava discretamente. Vou deixá-los conversar, ela disse suavemente. Mas antes de sair, lançou um olhar significativo para a filha. Quando ficaram sozinhos, o silêncio pesou entre eles como uma presença física. Leonardo deu um passo em sua direção, então parou, como se temesse sua reação. Você fugiu, Isabela acusou, sua voz tremendo. Não, ele respondeu imediatamente. Isabela, não. Eu tinha uma emergência real. Um dos meus projetos na África. Um bilhete. Ela o interrompeu, as lágrimas voltando com força total. Depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo que compartilhamos, você me deixou um bilhete. Em 3 passos largos, ele estava diante dela, seus joelhos tocando o chão enquanto suas mãos encontravam as dela. Me perdoe, ele implorou, sua voz rouca de emoção. Eu não sabia como agir. Pela primeira vez na vida, não tinha controle sobre meus próprios sentimentos. E que sentimentos são esses? Ela perguntou, tentando retirar suas mãos. Mas ele a segurou com mais força. Amor, ele respondeu simplesmente, a palavra caindo entre eles como uma bomba. Um amor tão grande que me aterra, tão intenso que me faz querer fugir e ao mesmo tempo me agarra como uma âncora. Isabela congelou, seu coração batendo tão forte que doía. Amor? Leonardo soltou uma de suas mãos apenas para tocá-la no rosto, seus dedos tremendo levemente. Sim, amor. O tipo de amor que eu jurei nunca mais sentir depois que perdi tudo uma vez. O tipo de amor que pode destruir um homem. Você está dizendo isso só porque eu me entreguei a você. Ela sussurrou, desviando o olhar. Porque eu era virgem e... Olhe para mim, ele pediu, sua voz intensa.
Quando ela obedeceu, a emoção crua em seus olhos verdes a deixou sem fôlego. Eu te amei desde o momento em que te vi enfrentando a crueldade com dignidade naquela noite no restaurante. Te amei quando você corou ao aceitar meu lenço, quando seus olhos brilharam falando de seus sonhos de ser médica, quando você se preocupou mais com sua mãe do que com a oportunidade que eu oferecia. Ele fez uma pausa, sua mão deslizando para sua nuca. E ontem à noite. Ontem à noite não foi sobre desejo, embora Deus sabe que eu te desejo como nunca desejei ninguém. Foi sobre finalmente encontrar meu lar depois de anos vagando na escuridão. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Isabela, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio, de alegria, de amor. Eu também te amo, ela sussurrou. Leonardo a puxou para seus braços, seus lábios encontrando os dela em um beijo desesperado, urgente, como se ele precisasse provar que ela era real, que aquele momento era real. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Prometa, ela pediu contra seus lábios. Prometa que não vai mais fugir. Nunca mais, ele respondeu, sua voz rouca de emoção. Mas você precisa prometer também. O quê? Que vai ficar. Que não vai deixar que minhas sombras, meus medos, meus demônios te afastem, porque eu não sou um homem fácil, Isabela. Carrego cicatrizes que às vezes sangram sem aviso. Ela segurou seu rosto entre as mãos, seus olhos fixos nos dele. Então sangrarei com você. E quando a escuridão vier, seremos luz um para o outro. Leonardo a beijou novamente, desta vez com uma ternura que fez seu coração derreter. Do lado de fora da janela, o sol brilhava com força total agora, como se a natureza também celebrasse aquele momento de verdade e rendição. A noite havia caído sobre a mansão Santoro, envolvendo os jardins em sombras misteriosas. Isabela observava a lua através das janelas do escritório de Leonardo, seus dedos acariciando distraidamente a superfície polida da antiga escrivaninha, de mogno. 3 meses haviam se passado desde aquela manhã de confissões e promessas, e cada dia ao lado dele parecia um novo capítulo de um conto de fadas. Mas havia algo diferente no ar naquela noite. Leonardo estava mais silencioso que o normal durante o jantar, seus olhos verdes perdidos em memórias que ela não conseguia alcançar. Agora, parado junto à lareira acesa, o copo de uísque em sua mão ainda intocado, ele parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. Você precisa saber, ele disse finalmente, sua voz rouca quebrando o silêncio. Antes que vá mais longe, antes que se entregue mais completamente, você precisa saber tudo. Isabela sentiu seu coração acelerar. Nos últimos meses, havia aprendido a ler os humores dele, a reconhecer os sinais de quando suas sombras interiores ameaçavam consumi-lo. Esta noite era diferente. Havia uma finalidade em sua voz que a assustava. Leonardo, ela começou suavemente, dando um passo em sua direção. Não, ele a interrompeu, erguendo uma mão. Por favor, fique onde está. Não sei se conseguirei fazer isso se você me tocar. O medo começou a se infiltrar em suas veias como gelo. Você está me assustando. Ele riu sem humor, um som amargo que ela nunca havia escutado antes. Talvez seja bom que esteja assustada. Talvez depois de ouvir tudo você decida que é melhor. Não faça isso. Ela o cortou com firmeza. Não decida por mim antes mesmo de me contar o que está te atormentando. Leonardo finalmente se virou para encará-la, e a dor em seus olhos quase a fez cambalear. Você já se perguntou por que um homem como eu estava sozinho? Por que nunca me casei, nunca formei família? Imaginei que tivesse suas razões. Ela respondeu suavemente. E que me contaria quando estivesse pronto. Ele atravessou o escritório até uma pequena caixa de madeira entalhada sobre uma das estantes. Com dedos que tremiam levemente, abriu-a e retirou uma fotografia antiga. Seu nome era Helena, ele disse, sua voz mal contida. E ela era tudo. Isabela sentiu como se alguém tivesse sugado todo o ar do ambiente. A mulher na fotografia era deslumbrante.
Cabelos dourados, olhos azuis brilhantes, um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Nos conhecemos na faculdade de medicina, Leonardo continuou, seus olhos fixos na imagem. Eu estava no último ano de administração, prestes a assumir os negócios da família. Ela tinha os mesmos sonhos que você. Queria mudar o mundo, um paciente de cada vez. Ele fez uma pausa, tomando um gole do uísque antes de continuar. Nos casamos assim que ela se formou. Éramos jovens, apaixonados, invencíveis. Eu havia acabado de assumir as empresas Santoro, e ela começava sua residência em pediatria. Tínhamos o mundo aos nossos pés. A amargura em sua voz fez o coração de Isabela apertar. O que aconteceu? A vida, ele respondeu simplesmente. Ou melhor, a morte. Helena estava grávida de 6 meses quando sua voz falhou, e ele precisou de um momento para se recompor. Quando descobrimos que ela tinha um tumor cerebral agressivo. Isabela levou a mão aos lábios, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Os médicos disseram que ela precisava começar o tratamento imediatamente. Mas isso significaria perder o bebê. Leonardo passou a mão pelos cabelos, um gesto de angústia que ela conhecia bem. Helena se recusou. Disse que não sacrificaria nosso filho, que encontraríamos outra maneira. Ele se aproximou da lareira novamente, as chamas dançando em seu rosto tensionado pela dor da memória. Não havia outra maneira. Eu implorei, barganhei, ameacei, mas ela estava determinada. Este bebê é nosso milagre, ela dizia. Nossa luz na escuridão. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Isabela queria ir até ele, envolvê-lo em seus braços, mas algo a mantinha pregada no lugar. Ela resistiu até o 8º mês. Leonardo continuou. Sua voz agora apenas um sussurro rouco. O suficiente para dar à luz nossa filha, Sophie. Ele pronunciou o nome como uma prece. Ela tinha os olhos da mãe, o mesmo azul do céu de verão. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Isabela. Quanto tempo! Helena viveu apenas 3 dias após o parto. Tempo suficiente para segurar nossa filha, para sussurrar seu nome, para me fazer prometer que encontraria a felicidade novamente. Ele soltou uma risada amarga. Como se isso fosse possível. E Sophie? Isabela mal conseguia formar as palavras. O rosto de Leonardo se contorceu em uma máscara de agonia pura. Complicações respiratórias. Ela lutou por 2 semanas, mas era pequena demais, fraca demais. Eu a perdi numa manhã de primavera, enquanto os pássaros cantavam lá fora como se o mundo não estivesse desmoronando. Ele cambaleou até a poltrona mais próxima, desabando nela como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Em menos de 1 mês, perdi tudo. Minha esposa, minha filha, meus sonhos, minha alma. Desta vez, Isabela não resistiu. Atravessou o escritório e ajoelhou-se diante dele, tomando suas mãos nas suas. Estavam geladas. Por 10 anos, ele continuou, seus dedos apertando os dela como se fossem uma âncora. Me enterrei no trabalho, construí um império, expandi os negócios, me tornei o homem mais jovem a atingir o $1 bilhão em patrimônio. E cada centavo, cada maldito centavo, eu trocaria para ter mais 1 minuto com elas. Leonardo, ela sussurrou, seu coração sangrando por ele. Agora você entende? Ele perguntou, seus olhos verdes mergulhando nos dela com uma intensidade devastadora. Entende por que tento te afastar? Porque luto contra o que sinto por você. Porque tem medo de amar novamente, ela completou suavemente. Medo de perder novamente. Não é apenas medo, Isabela. Ele soltou suas mãos para segurar seu rosto, seus dedos tremendo contra sua pele. É terror absoluto, porque o que sinto por você é ainda mais forte do que senti por Helena. E isso me apavora. As palavras atingiram Isabela como um raio. Mais forte? Com Helena,
Eu era um garoto apaixonado, cheio de sonhos e certezas. Agora... Ele traçou os contornos de seu rosto como se quisesse memorizá-los. Agora sou um homem quebrado que encontrou luz nas próprias trevas. Um homem que sabe o valor do que tem a perder. Você não vai me perder, ela prometeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você não pode prometer isso. Ele respondeu com amargura. Ninguém pode. A vida me ensinou da maneira mais cruel que promessas são feitas para serem quebradas. Isabela se ergueu, surpreendendo-o ao sentar em seu colo e tomar seu rosto entre as mãos. Então, não vou prometer que ficarei para sempre, ela disse com firmeza. Vou prometer que farei cada momento contar, que amarei você com tanta intensidade que, mesmo que o destino nos separe, terá valido cada segundo. Os olhos de Leonardo se encheram de lágrimas, as primeiras que ela já ouvira derramar. Como pode ser tão forte? Ele sussurrou. Como pode olhar para toda a minha escuridão e ainda ver luz? Porque é isso que o amor verdadeiro faz. Ela respondeu simplesmente. Ele não nega a escuridão, mas traz luz suficiente para nos guiar através dela. Ele a beijou então. Um beijo desesperado, salgado de lágrimas, carregado de 10 anos de dor represada. Isabela o beijou de volta com igual intensidade, tentando transmitir através do beijo todo o amor que transbordava de seu coração. Quando se separaram, Leonardo encostou sua testa na dela, sua respiração entrecortada. Eu não mereço você, ele murmurou. Não se trata de merecer, ela respondeu suavemente. Se trata de aceitar. Aceitar que a vida pode nos dar segundas chances. Que o amor pode florescer mesmo no solo mais árido. Ele a abraçou com força, enterrando o rosto em seu pescoço. Helena disse algo parecido, antes de... Sua voz falhou. Ela disse que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. A luz. Ela estava certa. Isabela sussurrou, acariciando seus cabelos. E onde quer que ela esteja, aposto que está sorrindo ao ver você finalmente permitindo-se amar novamente. Ficaram assim por muito tempo, abraçados na penumbra do escritório, as chamas da lareira lançando sombras dançantes nas paredes. Fora, a lua continuava sua vigília silenciosa, testemunha muda de um momento de cura que demorou 10 anos para acontecer. E naquela noite, enquanto segurava o homem que amava em seus braços, Isabela fez uma promessa silenciosa, não apenas a ele, mas também a Helena e Sophie, que cuidaria do coração precioso que elas haviam deixado para trás, que o protegeria com cada fibra de seu ser, que seria a luz que ele precisava para encontrar o caminho de volta à vida. Porque às vezes, ela pensou, o amor não é apenas sobre construir novos começos. É sobre honrar os finais que nos trouxeram até aqui. O salão de festas do Hotel Continental cintilava sob os lustres de cristal. A elite da sociedade reunida para o tradicional baile de caridade dos Rothschild. Isabela ajustou nervosamente o vestido verde esmeralda que Leonardo havia escolhido, especialmente para a ocasião. Sua primeira aparição pública como casal. 6 meses haviam se passado desde a noite das revelações no escritório, e cada dia, ao lado dele, parecia fortalecer ainda mais o laço que os unia. Mas esta noite era diferente. Ela podia sentir os olhares, ouvir os sussurros mal disfarçados enquanto caminhava ao lado dele pelo salão. Respire, Leonardo murmurou em seu ouvido, sua mão firme em sua cintura. Você está deslumbrante. Antes que ela pudesse responder, uma voz familiar cortou o ar como uma navalha. Leonardo, querido, quanto tempo! Valentina Rothschild se aproximava, deslumbrante em um vestido vermelho sangue, seu sorriso afiado como uma lâmina. Ao seu lado, um homem alto e distinto, que Isabela reconheceu das revistas de negócios, Marcos Almeida, ex-sócio de Leonardo. Valentina, Leonardo respondeu friamente, seu corpo tenso como uma corda de violino. Marcos, não vai nos apresentar sua acompanhante? Valentina ronronou, seus olhos percorrendo Isabela de cima a baixo,
com mal disfarçado desdém. Esta é Isabela, Leonardo disse com firmeza. Minha namorada. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Valentina ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada, trocando um olhar significativo com Marcos. Isabela, a garçonete? Ela perguntou com falsa inocência. Que fascinante. Fascinante mesmo. Marcos interveio, seu sorriso não alcançando seus olhos frios, especialmente considerando os últimos acontecimentos. Você contou a ela, Leonardo? Isabela sentiu Leonardo enrijecer ao seu lado. Não há nada para contar. Não. Marcos riu sem humor. Então ela não sabe sobre a tentativa de takeover hostil da Pharmatech? Sobre como precisamos de votos unânimes do Conselho para impedir que percamos o controle da divisão farmacêutica? Marcos, Leonardo advertiu, sua voz perigosamente baixa. E imagino, Valentina continuou saboreando cada palavra, que ela também não saiba que seu relacionamento está fazendo vários membros do conselho questionarem seu julgamento. O coração de Isabela parou. Do que eles estão falando? Ela sussurrou para Leonardo. Nada que você precise se preocupar, ele respondeu, mas havia tensão em sua voz. Oh, mas ela deveria se preocupar, Marcos insistiu. Afinal, é o futuro de 15.000 funcionários em jogo. 15.000 famílias que dependem da estabilidade das empresas Santoro. E tudo isso ameaçado porque nosso CEO decidiu se envolver com uma garçonete. As palavras atingiram Isabela como bofetadas. Memórias da noite de humilhação no restaurante inundaram sua mente, mas desta vez, as stakes eram muito maiores. Vamos, Leonardo, Valentina disse com falsa doçura. Todos sabemos que isso é apenas uma fase, uma distração, mas há momentos para diversão e momentos para responsabilidade. Cuidado, Leonardo rosnou dando um passo à frente. Muito cuidado com o que vai dizer a seguir. Mas foi Marcos quem desferiu o golpe final. Helena jamais permitiria que você arriscasse tudo assim. O nome de Helena pairou no ar como uma nuvem tóxica. Isabela sentiu o mundo girar, suas pernas ameaçando ceder. Com licença, ela murmurou, soltando-se do braço de Leonardo e caminhando rapidamente em direção à varanda. O ar frio da noite golpeou seu rosto quando ela finalmente alcançou o exterior. Suas mãos tremendo enquanto se apoiava no parapeito de mármore. 15.000 famílias. O legado de Helena. Tudo em risco por causa dela. Isabela. A voz de Leonardo soou atrás dela, rouca de preocupação. É verdade? Ela perguntou sem se virar. Sobre o conselho? Sobre o takeover? Ele suspirou pesadamente. Sim, mas não é como eles fizeram parecer. Não. Ela finalmente se virou para encará-lo, lágrimas brilhando em seus olhos. Então não estão usando nosso relacionamento contra você? Não estão ameaçando tudo que você construiu? Olhe para mim, ele pediu, se aproximando para segurar seu rosto entre as mãos. Nada disso importa. Eu construí esse império uma vez. Posso construir de novo se precisar. Mas você não deveria ter que escolher. Ela sussurrou. Não deveria ter que arriscar tudo por minha causa. Isabela. Sua voz estava carregada de emoção. Você não é um risco. Você é a única certeza que tenho na vida. Leonardo, por favor. Ela implorou, as lágrimas agora correndo livremente. 15.000 famílias. O legado de Helena. Eu não posso ser a responsável por destruir tudo isso. Não. Ele a interrompeu com firmeza. Não faça. Isso. Não deixe que eles envenenem o que temos. Não deixe que usem Helena como arma contra nós. Mas e se eles estiverem certos? Ela perguntou, sua voz quebrando. E se eu for apenas uma distração? Uma garçonete que sonhou alto demais? A expressão de Leonardo se transformou em algo feroz, quase selvagem. Chega, ele disse, sua voz trovejando no silêncio da noite.
Volte comigo para o salão. Por quê? Por quê? Ele respondeu, seus olhos verdes brilhando com determinação. Está na hora de acabar com isso de uma vez por todas. Antes que ela pudesse protestar, ele a conduziu de volta ao salão, direto para o centro do ambiente. O burburinho de conversas diminuiu quando ele ergueu a mão, pedindo atenção. Senhoras e senhores, sua voz projetou-se clara e forte. Gostaria de fazer um anúncio. Isabela sentiu seu coração parar quando ele se virou para encará-la, pegando suas mãos nas suas. Há 10 anos, ele começou. Perdi tudo o que amava. Perdi minha esposa, minha filha, minha vontade de viver. Me transformei em uma casca vazia, focada apenas em acumular poder e riqueza, porque não tinha mais nada por que viver. O silêncio no salão era absoluto agora. Nos cantos de sua visão, Isabela podia ver Valentina e Marcos, observando com expressões tensas. Então, numa noite qualquer, em um restaurante qualquer, encontrei algo que pensei ter perdido para sempre. Luz. Ele apertou suas mãos, seus olhos fixos nos dela. Esta mulher, que alguns de vocês conheceram primeiro como uma simples garçonete, me ensinou mais sobre dignidade, força e amor verdadeiro do que todos os zeros em minhas contas bancárias. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Isabela, enquanto ele continuava. Alguns de vocês estão preocupados com o futuro das empresas Santoro. Bem, deixe-me esclarecer algo. Este império foi construído não apenas com dinheiro e poder, mas com valores. Valores que Helena me ensinou, valores que Isabela encarna todos os dias. Ele se virou para encarar a multidão, sua voz agora carregada de autoridade. Então, para aqueles no conselho que têm preocupações sobre meu relacionamento, suas opções são simples. Podem aceitar que encontrei não apenas amor, mas uma parceira que me faz ser um homem melhor, um líder melhor. Ou podem vender suas ações. Tenho certeza que há muitos interessados em comprá-las. Um murmúrio percorreu o salão. Nos rostos de Valentina e Marcos, Isabela viu algo que nunca esperara ver. Derrota. E já que estamos fazendo anúncios, Leonardo continuou, voltando-se novamente para ela. Há mais uma coisa que preciso dizer. O mundo pareceu parar quando ele se ajoelhou, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Isabela, ele disse, sua voz agora suave, íntima, como se estivessem sozinhos. Você me ensinou que é possível encontrar luz, mesmo na escuridão mais profunda. Me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre merecer, mas sobre aceitar. E, agora, na frente de todas estas pessoas, quero te perguntar: você aceita ser minha luz para sempre? O anel que ele revelou era simples e elegante. Uma safira solitária cercada por pequenos diamantes. Mas não foi a joia que fez o coração de Isabela transbordar. Foi o olhar nos olhos dele. Um olhar de amor absoluto, incondicional. Sim, ela sussurrou, lágrimas de alegria correndo por seu rosto. Sim, 1000 vezes sim. Quando ele deslizou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, o salão explodiu em aplausos. Mas eles mal ouviam. Estavam perdidos um no outro, no milagre do amor que haviam encontrado, na certeza de que algumas luzes são fortes demais para serem apagadas. Mais tarde, quando dançavam abraçados sob os lustres de cristal, Isabela percebeu que os sussurros e olhares haviam mudado. Não havia mais desdém ou julgamento, apenas admiração e, talvez, um toque de inveja pela força do amor que testemunhavam. No que está pensando? Leonardo murmurou em seu ouvido. Em luz, ela respondeu suavemente. Em como às vezes precisamos enfrentar a escuridão para perceber o quanto brilhamos. Ele a puxou para mais perto, seus lábios roçando sua testa. Você é minha luz, ele sussurrou. Meu norte, minha casa. E ali, girando lentamente nos braços do homem que amava, Isabela entendeu uma verdade fundamental.
O amor verdadeiro não é apenas sobre encontrar luz na escuridão. É sobre ter coragem de ser essa luz, mesmo quando o mundo inteiro tenta nos apagar. A chuva caía suavemente sobre os jardins da mansão Santoro, envolvendo a noite em uma cortina prateada de gotas. Isabela estava sentada na biblioteca, seu lugar favorito na casa, observando o anel de noivado brilhar sob a luz suave do abajur. Uma semana havia se passado desde o baile, desde o momento em que Leonardo havia defendido seu amor diante de toda a sociedade. O som de passos familiares a fez sorrir antes mesmo de se virar. Leonardo entrou na biblioteca carregando uma bandeja, com 2 taças de vinho e um pequeno embrulho. Pensei que estivesse em uma reunião do conselho, ela disse suavemente, observando-o colocar a bandeja sobre a mesa lateral. Terminamos mais cedo, ele respondeu, um sorriso misterioso brincando em seus lábios. E eu tinha algo mais importante planejado para esta noite. Havia algo diferente nele, uma energia contida, uma expectativa que fez seu coração acelerar. Leonardo serviu o vinho e entregou uma taça a ela, antes de se sentar na poltrona ao seu lado. Sabe que dia é hoje? Ele perguntou, seus olhos verdes brilhando com uma emoção profunda. Isabela pensou por um momento. Quinta-feira? Ele riu baixinho, aquele som rico que ela tanto amava. Sim, mas é mais que isso. Hoje faz exatamente 1 ano desde aquela primeira noite no Leblon. 1 ano desde que você mudou minha vida para sempre. O coração dela falhou uma batida. Você lembrou? Como poderia esquecer? Ele colocou sua taça de lado e pegou o pequeno embrulho. É por isso que tenho algo para você. Com dedos trêmulos, Isabela desfez o laço delicado e abriu o papel. Dentro havia um livro antigo, uma primeira edição de Jane Eyre. Abra, ele sussurrou. Na primeira página, escrito com a caligrafia elegante dele, havia uma mensagem. Para minha luz na escuridão, há 1 ano, quando te vi pela primeira vez, pensei que estava testemunhando apenas mais um ato de crueldade do destino. Não sabia que estava, na verdade, presenciando o início do meu recomeço. Como Jane Eyre, você me ensinou que a verdadeira nobreza não vem de títulos ou fortunas, mas da força do caráter, do poder de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro tenta te mudar. Este não é apenas um livro, é uma promessa. A promessa de que nossa história, como a de Jane Rochester, transcende classe social, transcende o passado, transcende até mesmo a própria dor. Eu te amo não apesar de quem você é, mas exatamente por quem você é. Para sempre seu, Leonardo Lágrimas. Embaçaram sua visão enquanto ela traçava as palavras com os dedos. É perfeito, ela sussurrou. Ainda não terminei, ele disse, levantando-se e estendendo a mão para ela. Vem comigo. Ele a conduziu através da mansão até o jardim de inverno, o lugar onde haviam se entregado um ao outro pela primeira vez. Mas esta noite o ambiente estava diferente. Centenas de velas haviam sido espalhadas entre as plantas, criando um cenário etéreo de luz dourada. No centro, uma pequena mesa estava posta para 2, com pratos simples de macarrão. Leonardo, ela suspirou, reconhecendo imediatamente o significado. Isso é macarrão com molho de tomate, ele completou, puxando uma cadeira para ela. O mesmo prato que você cozinhou para mim naquela noite em que me contou sobre seus sonhos de ser médica. A noite em que percebi que estava irremediavelmente apaixonado por você. Isabela sentiu as lágrimas voltarem com força total. Você... Lembra de tudo? Lembro de cada momento, ele disse, sentando-se de frente para ela. Lembro do modo como seus olhos brilharam quando falou sobre querer ajudar pessoas. Do jeito que corou quando eu elogiei sua comida. Da maneira como a luz da cozinha fazia seu cabelo parecer um halo dourado. Ele fez uma pausa, servindo mais vinho para ambos. Mas, principalmente, lembro de como, pela primeira vez em 10 anos, me senti em casa. Casa. Ela repetiu suavemente, a palavra carregada de significado. Sim, casa. Ele pegou sua mão sobre a mesa, seus dedos se entrelaçando naturalmente. Sabe, depois que perdi Helena e Sophie,
Transformei esta mansão em um mausoléu. Cada cômodo, cada corredor estava impregnado de memórias que me sufocavam. Mas então, você chegou e trouxe luz. Ela completou, lembrando das palavras que ele tanto repetia. Mais que isso, ele corrigiu gentilmente. Você trouxe vida, trouxe risadas para estas paredes antigas. Trouxe amor não apenas para mim, mas para todos. Aqui, para Regina, para os funcionários, para sua mãe que agora é parte desta família também. Isabela pensou em como a mansão havia mudado no último ano. Como os jardins agora estavam sempre cheios de flores porque sua mãe adorava a jardinagem. Como a cozinha estava sempre perfumada com algo assando, porque ela e Regina haviam desenvolvido o hábito de cozinhar juntas. Como até mesmo os funcionários mais antigos pareciam mais leves, mais felizes. É por isso, Leonardo continuou, sua voz ficando mais grave, que não quero fazer um casamento grandioso. Não quero centenas de convidados ou manchetes nos jornais. Ele se levantou novamente, mas desta vez, em vez de se ajoelhar, simplesmente puxou sua cadeira para que ficassem frente a frente. Quero me casar com você aqui, ele disse, gesticulando para o jardim de inverno ao redor. Neste lugar onde nos entregamos um ao outro pela primeira vez. Quero apenas nossas famílias. Sua mãe, Regina, as pessoas que realmente importam. O coração de Isabela batia tão forte que ela mal conseguia respirar. Seria perfeito, ela sussurrou. Mas antes, ele continuou pegando algo do bolso. Quero te dar mais uma coisa. Era uma chave antiga, de bronze, pendurada em uma fita de veludo azul. Esta era a chave do quarto de Helena, ele disse suavemente. O quarto que mantive trancado por 10 anos, guardando suas memórias como um tesouro precioso e doloroso. Isabela sentiu o peso do momento, a importância do que ele estava compartilhando. Ontem, ele continuou, sua voz embargada de emoção. Entrei lá pela primeira vez desde que a perdi. E sabe o que percebi? Que não doía mais. Que podia olhar para as fotos dela, para as coisas de Sophie, e sentir gratidão em vez de agonia. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de ambos agora. Então, ele colocou a chave na mão dela, fechando seus dedos ao redor do metal frio. Quero que você abra aquele quarto. Quero que você traga sua luz para aquele último cantinho de escuridão da minha vida. E depois? Depois? Ela perguntou suavemente. Depois quero transformá-lo em um quarto de bebê. O mundo pareceu parar. Leonardo. Eu sei que é cedo, ele se apressou em dizer. Sei que você ainda tem a faculdade de medicina pela frente, que tem seus sonhos e objetivos. Não estou dizendo que precise ser agora. Só quero que saiba que estou pronto. Pronto para criar novas memórias. Para construir uma família com você. Isabela se jogou em seus braços, soluçando contra seu peito. Ele a abraçou com força, seus próprios olhos marejados. Você me salvou, ele murmurou em seus cabelos. Não apenas do meu luto, da minha dor, mas de mim mesmo. Me mostrou que é possível honrar o passado sem ser prisioneiro dele. Ela se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. E você me mostrou que alguns contos de fadas são reais, ela respondeu. Que às vezes o príncipe não vem em um cavalo branco, mas em um momento de bondade quando mais precisamos. Leonardo segurou seu rosto entre as mãos, seus polegares enxugando suas lágrimas. Casa comigo aqui, ele pediu novamente. Neste jardim, com as pessoas que amamos. Sem pompa, sem protocolos. Apenas nós, sendo verdadeiros como sempre fomos. Um com o outro. Sim, ela respondeu, seu coração transbordando de amor. 1000 vezes sim, ele a beijou então. Um beijo que sabia a vinho, a lágrimas e a promessas. Quando se separaram, ambos sorriam. E quanto ao quarto de bebê, ela disse timidamente, talvez não precise esperar tanto assim. Os olhos dele se arregalaram. Você está... Ela assentiu, seu sorriso iluminando todo o ambiente. Descobri ontem. Queria encontrar o momento perfeito para contar.
Leonardo a ergueu nos braços, girando-a no ar enquanto ria e chorava ao mesmo tempo. Quando finalmente a colocou no chão, havia um brilho em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Uma mistura de alegria, medo e amor infinito. Obrigado, ele sussurrou, sua testa encostada na dela. Pelo quê? Por me dar uma razão para agradecer todas as dores do passado, porque cada lágrima, cada noite de solidão, cada momento de desespero, tudo me trouxe até você, até nós, até este momento perfeito. E ali, cercados por velas e memórias, pelo passado e pelo futuro, eles entenderam uma verdade universal. Que o amor verdadeiro não é apenas sobre encontrar luz na escuridão, é sobre criar nova luz, juntos, mesmo nos lugares mais improváveis. Porque às vezes os finais felizes não são o fim da história, são apenas o começo de uma história, ainda mais bonita.